Olá, meus companheiros, caros colegas de estudo, de aprendizado. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do curso A Gênese, abordando o capítulo 10, a Gênese Orgânica, nos itens 1 a 19. Então, nós vamos abordar a primeira formação dos seres vivos, como surgiram os seres vivos no nosso planeta Terra, como o princípio vital é importante na formação dos seres vivos, na vitalidade dos seres vivos. Então nós vamos começar fazendo uma pequena prece, para que nós possamos sintonizar aí e nos conectarmos aos bons amigos espirituais para o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, nós vos agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre a beleza da criação divina, sobre a importância da nossa evolução espiritual, moral, intelectual, como podemos nos conectar à vida na Terra, ao nosso planeta, a fim de nos tornarmos pessoas com mais conhecimento, mais sábias, e trazer isso para o nosso coração, nos tornando pessoas mais amorosas, espiritualmente melhores. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, através da internet, através da tecnologia, através dos estudos presenciais, que possamos sempre, Senhor, buscarmos a melhor maneira de estarmos conectados com o aprendizado contínuo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje pelos itens, pelo item primeiro, que vai falar sobre a primeira formação dos seres vivos da Terra. Para a gente, talvez, possa ser muito difícil de entender que a Terra nem sempre foi como ela é hoje. Nós olhamos a natureza quando passeamos, quando andamos pela rua, quando vamos ao campo, ao meio rural. E diante de tanta beleza, tanta diversidade, é muito comum que na nossa cabeça a gente imagine que sempre foi como agora é. Mas a gente sabe que não é assim. Então, houve um tempo em que plantas, animais, eles não existiam. Então, a gente só pode deduzir que eles tiveram um começo. Em algum momento, durante a evolução do nosso orbe, no nosso planeta, houve um começo para a existência desses seres vivos que hoje existem aí. Então, a gente vai entender que cada espécie, cada tipo de espécie, cada tipo de ser vivo foi aparecendo no globo paulativamente, gradativamente. Não surgiram todos ao mesmo tempo. E cada um deles surgiu quando o globo, quando o planeta já tinha as condições necessárias para que isso existisse, para que aqueles seres existissem. E como é que se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Porque é muito natural. Imagine que, tendo um casal, eles vão se reproduzir naturalmente através da reprodução sexuada, Então, do bovino vai nascer um filhote bovino, do galináceo vai nascer um galináceo, de uma ave vai nascer, um casal de aves vai nascer a ave, As plantas a gente vê que elas também têm reprodução sexuada, tem o grão de pólen e o óvulo, vão produzir um novo embriãozinho que vai se constituir na semente, tudo bem. Então, existindo um primeiro casal, a gente entende que eles se multiplicam dessa maneira, através da reprodução comum sexual. Mas esse primeiro casal, de onde surgiu? E a gente já vai até focalizar também um pouquinho sobre o criacionismo, a crença de que
de Deus haveria criado todos os seres vivos como eles estão hoje, né? Criados prontos e sem modificação. Mas isso é uma hipótese. Existe essa hipótese também. E a ciência? O que ela nos diz, né? Então, o que Kardec vai trazer para a gente é que nós estamos ainda muito, muito distantes, né, de ter certezas sobre todas essas coisas. Então, a ciência ela nunca trabalha com a verdade absoluta, ela sempre vai se aproximando da verdade através da busca do conhecimento. Então, a cada coisa que se descobre, a cada prova que se consegue obter, nós vamos nos aproximando do conhecimento maior, né? Então, o que o Kardec diz, ele vai falar assim, se a ciência ainda não pode resolver completamente esse problema, pelo menos pode examiná-lo. Então, a proposta desse capítulo da Gênese Orgânica é, na verdade, examinar o problema. Então, Kardec sabia que nós não estávamos, nem na época que ele escreveu, nem agora, próximos de resolver esse problema, de desvendar, né, todos esses conhecimentos, esses mistérios para a gente. Mas isso significa que nós precisamos pensar a respeito, levantar hipóteses a respeito. Então, é isso que ele faz nesse capítulo, tá, gente? Ele usa conhecimento de coisas que já eram sabidas e já são sabidas hoje, atualmente, e levanta hipóteses. E ele começa, então, fazendo um questionamento, uma primeira questão. Será que quando surge um animal, quando surge uma espécie na natureza, seja de plantas, seja de animais, seja de fungos, o que for, cada animal, cada espécie deriva de um único primeiro casal? Ou será que diversos casais são criados mais ou menos ao mesmo tempo, seriam contemporâneos, né? Eles seriam, de certa forma, ele usa a palavra aqui, germinados simultaneamente em diversos lugares. Bom, talvez não animais tão grandes como os elefantes ou outros, mas o que ele traz para a gente é que, se a gente pensar em organismos muito mais simples, organismos que a gente vai chamar de unicelulares, o que ele traz para a gente, o Kardec traz naquela época, é que o estudo das camadas geológicas, ele indica grande proporção da mesma espécie surgindo ou existindo e coexistindo em pontos bastante afastados do globo. Então, para várias espécies, a gente tem essa informação de que aqueles organismos viveram em vários pontos. Então, Kardec traz para a gente que essa talvez fosse a suposição mais provável, tá? Lembrando de que ele está falando de organismos simples, organismos unicelulares, organismos ainda com uma constituição bastante simples, né? Então, o que ele comenta? Ele fala assim, a vida de um indivíduo nascente é sujeita a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Então, o que ele pensa aqui, a conjectura que ele faz, é de que se tudo tivesse focalizado em apenas um casal ou poucos nascentes, que isso poderia comprometer o restante da evolução que dependeria daquele casal, daquela informação genética, daquela constituição específica que foi firmada ali, né? Então essa é uma que ele traz. E ele vai dizer então que, para a gente tentar entender um pouquinho a formação dos primeiros seres vivos, que são seres orgânicos, ele vai fazer uma analogia semelhante aos corpos inorgânicos. E o que são os corpos inorgânicos? São as rochas, os minerais, as substâncias que existem no nosso planeta que formam o terreno, que formam as rochas do nosso planeta. E ele vai dizer assim, que na medida que aprofundamos o conhecimento das leis da natureza, percebemos os meios
que à primeira vista parecem tão complicados, simplificarem-se e confundirem-se. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que às vezes quando a gente pensa que uma coisa é muito complexa, muito difícil de entender, se a gente for olhar mais a fundo, a gente vai ver que existe uma lei básica, que existe uma unidade, que aquilo que acontece num sistema pequeno se reproduz em um sistema grande, enorme, imenso. Então a gente vai entender que aquilo que acontece em um átomo, uma estrutura atômica, também tem uma similaridade com aquilo que acontece nas nossas galáxias, né? Com os nossos seres vivos, nas células. Aquilo que acontece em uma célula tem uma similaridade com aquilo que acontece com um indivíduo todo, né? Então, o que ele está falando aqui? Que na grande lei da unidade a gente percebe a obra divina, né? Então, para a gente entender, a gente vai começar do pequeno, tá certo? Então a gente vai começar dos seres mais elementares, que foi, na verdade, o que Kardec está dizendo que aconteceu no nosso planeta. Começou do mais simples, do mais elementar, e foi evoluindo gradativamente. No item 4, ele vai falar assim, sobre a química, a importância da gente hoje entender um pouquinho sobre a química. O que ele fala? A química considera como elementos as substâncias químicas, que nós chamamos de átomos ou de elementos químicos. E aí ele traz como exemplos aqui o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o cloro, o azoto, que na verdade hoje a gente chama de nitrogênio, flúor, enxofre, fósforo, e aqueles elementos químicos que são os metais, como o ouro, o mercúrio, a prata, o cobre. Então o que a gente vai ter aqui, né? Se eu pensar num átomo como elemento químico, a gente vai ver que o átomo de hidrogênio é um dos elementos, né, conhecidos menores. Ele possui, um núcleo e possui ali ao seu redor os elétrons se movendo, um elétron se movendo, né? No caso, um próton, um elétron. A gente vai ver que o que muda basicamente de um elemento químico para outro elemento químico, ou seja, de um tipo de átomo para outro, é o número de prótons e nêutrons que tem no núcleo e o número de elétrons que existe ali. Aqui eu fiz uma rota, foi um desenho aqui que a gente encontrou, tá? Mas ele é uma metáfora, na verdade, né? Os elétrons, então, se movimentam continuamente, eles não estão ali parados, né? Nessa órbita, eles estão se movimentando. E o que muda, então, basicamente, entre um átomo e outro tipo de elemento químico, é a maneira como aquela estrutura básica está organizada. A proporção das estruturas básicas. Então, quantos prótons eu tenho no núcleo, quantos elétrons eu tenho girando aqui em torno da minha órbita, né? Então, olha só como, se eu pensar em termos de matéria, o que está constituindo, né, essa matéria minúscula ali dentro, né, dentro do átomo, que já é minúsculo para o nosso pensamento, ainda é uma base, ainda é uma unidade, né? Então a gente vai ver diferentes configurações, mas sempre a partir de algo mais simples, que é o elétron, que é o próton, sem falar nas partículas subatômicas. E aí a gente vai ver, então, que agora esses átomos, por sua vez, eles também se combinam entre si. Então a gente viu que elétron, prótons e nêutrons se combinam para formar os átomos. Aqui a gente está vendo, por exemplo, no caso da água e da água oxigenada, que diferentes tipos de átomos, o oxigênio e o hidrogênio, se combinam de maneira diferente para produzir substâncias diferentes. Então, olha só, na água eu vou ter um átomo de oxigênio unido a 2 átomos de hidrogênio, né? Uma configuração específica. Então, a distância onde eles estão
E aqui a gente representa eles como bolinhas fixas, mas, gente, na verdade, os átomos não estão grudados assim por uma haste, né? Eles são ligados por forças elétricas, por forças covalentes, né? É a energia que existe entre eles que os une ou que os separa, né? Então, na verdade, essa ligação ela não é fixa, ela pode se desfazer e fazer novas, outras ligações, formando outras substâncias diferentes. Então, aqui a gente vai ver ao lado a estrutura, né, representada da água oxigenada. Olha só, gente, um oxigênio a mais muda completamente a estrutura da molécula, né? Então, é uma outra molécula. E a outra molécula com características completamente diferentes. Por isso que a gente bebe água e não bebe água oxigenada, certo? A água oxigenada, ela não é adequada para ingestão, mas ela é adequada e útil para muitas coisas. É uma substância que pode ser antisséptica, pode ser curativa, né? Tem outras funções por conta desse oxigênio a mais. Mas quando a gente utiliza ela, rapidamente ela vai liberar esse oxigênio a mais que ela tem aqui, liberar esse oxigênio a mais, que vai se oxidar, que é muitas vezes esse oxigênio liberado que vai ser o fator, por exemplo, de limpeza numa ferida, num machucado, numa superfície. E novamente, né, esse oxigênio se libera e esse hidrogênio vai se ligar novamente aqui, voltando a formar água, né? Por isso que a gente não pode deixar nosso recipiente de água oxigenada aberto, senão o que vai acontecer é que vai ocorrer uma reação química, esse oxigênio vai ser liberado e a gente vai ter novamente a formação de outra molécula de água aqui. Então isso acontece na natureza. Uma substância se transforma em outra por conta das modificações que existem, das ligações, né, onde se liga e se desligam os átomos. E mesmo o mesmo tipo de molécula pode se organizar de maneira diferente e nós também vamos ter características diferentes. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, a água em diferentes estados. Eu estou vendo aqui a água em forma de vapor, então as moléculas de água estão separadas uma da outra. Eu vou ter aqui a água mais próxima, que é a água líquida. Então o que acontece com as moléculas? Elas são separadas, mas elas têm uma pequena ligação entre elas, que a gente vai chamar de pontes de hidrogênio aqui, né? E no gelo, olha como o gelo, o que acontece? As moléculas elas ficam com uma estrutura mais fixa. Então, o que é a diferença entre um caso e o outro aqui? É a energia. A gente vê que quando a gente coloca uma água para ferver, a gente não está dando energia para ela, calorífera lá no fogão? E o que acontece com as moléculas? Elas vão se agitando, elas vão se distanciando uma da outra, elas vão ficando na forma de vapor. Por estarem mais longe uma das outras, elas são capazes, então, de subir ali, né, na atmosfera, no ar. E no caso do gelo, conforme a gente vai retirando o calor, a gente vai ter uma estrutura que se forma uma temperatura a partir de 0 graus. Então, a gente vai ter a produção dos cristais de gelo. Então, olha só, mesmo que seja o mesmo tipo de molécula, dependendo da situação onde ela está, ela também muda a sua configuração e as suas características. E isso interfere naquilo que a gente conhece como estruturas orgânicas e 2 átomos de hidrogênio aqui. Então, ó, o hidrogênio não fica ligado com o hidrogênio. O hidrogênio, cada um deles vai se ligar ao oxigênio. Olha só, gente. Então, pequenas sutilezas vão originar coisas muito diferentes. E nós temos, então, vários átomos que podem se organizar de maneiras muito diferentes na natureza, originando diferentes tipos de material, de substâncias, né? E a gente vai ver que, inclusive, alguns se organizam de uma maneira muito simétrica, que é o que vai formar os metais, por exemplo. Quando a gente utiliza, por exemplo,
uma molécula de glicose, que é a nossa fonte de energia, de açúcar, de carboidrato, por exemplo, né? Quando a gente respira, o que vai acontecer? A glicose se combina com o oxigênio, e aí a gente vai, quando a gente inspira, a gente não inspira, não entra o oxigênio pelo nariz? Então, lá dentro do nosso corpo, esse oxigênio se combina com o açúcar que a gente já obteve na alimentação. E aí o que acontece? Quando a gente expira, pelo nariz ou pela boca, a gente vai jogar para fora o gás carbônico, vai jogar para fora também umidade, tanto é que quando a gente está com frio e a gente bafeja a mão assim, né, tem uma certa umidade, e a energia para o nosso corpo funcionar. Então o que Kardec diz no item 5 aqui é que quando a combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, perde as características que tinha antes, e aquele composto novo que vai resultar vai ter também qualidades novas diferentes da primeira. Então, ele vai dizer que essas combinações que a gente está falando, que liga, que desliga, essas reações químicas de síntese, né, ou de análise, né, de anabolismo ou de catabolismo, ou seja, de se ligar ou se desligar, essas combinações elas podem ser produzidas em pequena escala nos laboratórios. Então, os laboratórios de química, eles funcionam e fazem numa pequena escala nos laboratórios artificialmente isso. Só que isso acontece nos laboratórios da natureza em grande escala. Acontece espontaneamente, né? Mas, será que sempre aconteceu? Será que sempre aconteceu como agora? Então, o que ele comenta é que muitos dos materiais que a gente encontra hoje não poderiam ser formados naquela época porque as condições do planeta eram muito diferentes. A temperatura era muito mais alta, a umidade era muito diferente, existiam muitas cargas elétricas, né? Então, a base dos elementos já existia, aquela parte mais simples dos elementos já existia, mas eles ainda não estavam combinados. Mas o nosso planeta, ele foi esfriando, ele foi mudando. Quais eram as condições necessárias para que surgissem as primeiras mais simples, né? Então, a gente tinha situações da natureza muito diferentes, né? Onde estava tudo encandecido, liquefeito, né? Os gases. Mas com o tempo, o passar de muitos milhares de milhões de anos aí, a gente foi tendo um esfriamento, né, da superfície. E com o tempo foi surgindo então condições de se formar outras, né? Então os gases foram se esfriando, a gente pode dizer assim, e foi surgindo condições diferentes para que eles pudessem se combinar agora, né? Então, o entendimento da química é muito necessário para que a gente possa compreender essa gênese, né? Antes da gente entender essa afinidade, essas leis da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Na formação dos corpos sólidos, né, um dos fenômenos mais notáveis é a cristalização. Então, a gente vai ver, por exemplo, no caso do diamante, né, que é basicamente um elemento carbono. Então, a cristalização ela não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, ou seja, a temperatura ela precisa ir diminuindo e o repouso precisa ir acontecendo. Então, se eu tenho muito movimento, não se forma um cristal. Tá? Então, o calor forte mantém as moléculas afastadas. E já as temperaturas, quando esfriam, elas vão permitindo esse arranjo simétrico que a gente vê nos cristais. Bom, aí Kardec vai trazer para a gente que, do mesmo jeito que acontece com os seres inorgânicos, a lei que preside a formação dos minerais também conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos, ou seja, existe uma afinidade que vai permitir a formação dos corpos, né? Então, ele vai dizer assim, que são os mesmos elementos. Lembra que a gente viu ali a água? Gente, a água, ela não é um elemento orgânico, é um elemento inorgânico, né? Então,
os mesmos elementos que existem nos minerais, que existem nas rochas, que existem nas substâncias inorgânicas, existem também nos seres vivos. As principais, né, a gente chama de partículas Chon, são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, né, que Kardec chama de azoto. Então, todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos. O que vai ser a diferença? A diferença vai ser a maneira como elas estão organizadas. Então, o que acontece? O Kardec vai comparar aqui, por exemplo, que quando a gente pega uma uva, que a gente extrai o suco da uva, ali dentro do suco da uva ainda não tem álcool, não é vinho, é só glicose, açúcar. Mas pelo processo de fermentação vai ser produzido então o álcool, que vai, por exemplo, no caso da uva, tornar possível a produção do vinho. Lógico, tem as outras vitaminas, outras coisas que dão sabor, aroma, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe. Mesma coisa, quando a gente come um prato de comida, de um alimento, na hora da nossa refeição, aquele pão, aqueles legumes, a gente ainda não tem músculo ali, a gente não tem sangue ali, mas após o nosso processo de digestão, esses constituintes básicos que estão ali no alimento vão auxiliar o nosso corpo a produzir carne, músculo, sangue, ossos. Então, a base, a estrutura mínima, a estrutura mais simples ali. E uma semente, será que já tem em miniatura toda uma árvore? Então aí, olha só, ele fala uma coisa que aqui ele entra com uma nova informação. A semente encerra um germe que brota quando entra em condições favoráveis, né? E o que tem ali na semente que vai se desdobrar na árvore? O que vai surgir ali, o que a semente tem ali é a informação. Então, a partir da utilização dos nutrientes, dos elementos que estão na terra, que estão na seiva, que ela vai absorvendo pela raiz, ela consegue utilizar uma informação que existe nela para que ela possa aos poucos ir construindo, formando as folhas, as flores, os frutos, a madeira, o tronco. Então, olha só, a gente começa a perceber que essa informação, né, que a gente sabe que está no DNA dos seres vivos, essa informação, ela obedece a uma lei. Essa lei de unidade e de diversidade que a gente vê em todos os outros elementos. Então, essa lei de organização, ela existe em todos os elementos. A natureza ela vai se combinando de uma maneira sempre adequada para esse desenvolvimento. Então, as diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais ou vegetais não podem, pois, se operar senão nos ambientes e nas circunstâncias propícias. Mesmo uma semente, ela só vai germinar se ela tiver umidade, calor, luz suficiente para ela se desenvolver. É a mesma coisa que aconteceu com a vida em termos de pensar ao longo, né, ao longo da existência, ao longo do desenvolvimento. Então, o que se passa diariamente sob os nossos olhos pode nos indicar o que tem se passado desde a origem dos tempos. Os corpos dos primeiros seres vivos, eles foram formados em virtude da lei da afinidade. Essa afinidade que, do mesmo jeito que o cristalzinho ali ele vai se ligando, que o gelo de água, né, o cristalzinho de água vai formando, vai se estruturando, a mesma coisa acontece. Mas olha só, era um ser vivo muito, muito, muito simples, gente, né? A gente começa a ter a formação das membranas, que é o que a gente vai colocar como se fosse assim, a margem do ser vivo, aquilo que separa o lado de dentro do ser vivo do lado de fora, que é o ambiente. Então, essa individualização é um dos primeiros
uma das características que a gente observa na organização das primeiras estruturas orgânicas que a gente vai ter aí, né? Lipossoma, micela, são coisas pensadas assim como primeiras estruturas, né, que surgiram. Então, assim, dos seres vivos unicelulares, como as bactérias, até a gente ter a multiplicidade dos animais que a gente tem hoje, né, passaram-se aí períodos muito, muito grandes, né, de evolução. Então, essa evolução foi paulatina. Essa evolução, ela, né? E mesmo dentro de uma variedade muito grande, dentro de uma variedade muito grande, né, de bactérias, a gente pode ver que primeiro vão surgindo tipos de bactérias. Aqui a gente está vendo colônias. O que são essas colônias? São bactérias que crescem uma do ladinho da outra. Então, olha só. Primeiro a gente tinha um tipo de organismo só, unicelular. Depois esses organismos eles foram, em cada geração, cada vez que nasciam seres diferentes, né? Através do surgimento das mutações, que são diferenças, né, que vão surgindo no DNA desses organismos conforme eles se multiplicam, que a gente poderia, dentro da ciência, dizer que é por acaso. Quando a gente pensa, né, na evolução, a gente sabe que existe uma inferência, um propósito, né, na evolução. A gente vai ter pequenas diferenças que vão surgindo aí ao longo desses organismos, mesmo os mais simples, agora complexos, né? Então a gente vai ter o surgimento das células vegetal e animal também demorando para acontecer. Então hoje a gente tem células animais e vegetais que são dessa maneira, né? Mas mesmo essas células que são consideradas a base de muitos organismos, elas também evoluíram, elas também foram se modificando ao longo de todo esse, né? E essa é uma das coisas que é discutida, por exemplo, entre as teorias do criacionismo e as teorias do evolucionismo. O que diz uma teoria e a outra? A teoria do criacionismo diz que todas as espécies foram criadas exatamente como elas estão hoje, que elas não se modificam, né? Foram criadas exatamente dessa maneira. E o evolucionismo, por outro lado, proposto, né, a partir do livro A Origem das Espécies, de Darwin, diz que essas espécies elas foram evoluindo de umas a partir das outras, sempre com a seleção natural, né, sempre com a preservação daquela informação genética que propiciava aquele organismo uma melhor adaptação no ambiente. Isso fazia com que aqueles organismos se reproduzissem mais e passassem essa informação adiante para as próximas gerações. Então, olha só, será que o espiritismo é criacionista? Será que é evolucionista? Uma coisa para a gente perguntar, né? Para a gente se perguntar. Os dois, gente. Os dois. Porque o que acontece? A gente teria uma teoria que se aproximaria do criacionismo e evolucionismo. Então, sim, Deus existe, Deus criou, né, de certa forma, utilizando os seres co-criadores do nosso planeta, né? Então a gente vai ter o propósito da vida iniciado por Deus. Só que dali para frente o que acontece é que as próprias leis de Deus, que são perfeitas e são imutáveis, elas por si só organizam o processo de evolução. Então, a evolução existe? Hoje, cada vez mais, a ciência mostra esse processo de evolução acontecendo. Mas a evolução existe porque Deus permite, porque Deus criou, porque é uma lei divina, é uma lei da natureza, é uma lei perfeita, certo? Então, a gente não exclui nenhuma das duas.
Mas a gente vai ver que existe o criacionismo e o evolucionismo. Mas esse evolucionismo que a gente acredita dentro do espiritismo, ele tem algumas características, a gente vai ver um pouco mais, né? E olha só, quando Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos, né, mais ou menos na mesma época, Darwin estava publicando ali o seu livro A Origem das Espécies, mas eles não se conheceram. Então, Darwin escrevia isso com base naquilo que ele observava. Ele fez muitas viagens, né? Ele foi para a Ilha Galápagos, até para o Brasil ele veio, conheceu a Mata Atlântica, a nossa natureza, né? Então, observando a natureza em vários lugares do mundo, é que ele foi percebendo e propondo essa teoria da evolução. Então, segundo essa teoria da evolução, o que é importante, né? As informações elas vão passando de uma geração para outra. Só que Darwin não sabia ainda que essa informação estava no núcleo da célula. Por quê? Isso só foi descoberto depois, pelos experimentos de genética de Mendel e depois Watson e Crick, que descobriram o DNA. Hoje a gente já sabe que essa informação que vai passando de geração em geração está guardada nas moléculas de DNA que estão dentro do núcleo, que estão dentro de cada uma das células do ser vivo. Então, todos os seres vivos são seres celulares, né? Tirando os vírus que a gente ainda não tem certeza se é um ser vivo ou não, né? E que tem uma estrutura um pouco diferente, mas que também tem um código genético, seja DNA ou seja RNA. Então, o que acontece? Uma célula, vamos imaginar uma bactéria, né? Uma bactéria, ela tem ali dentro do seu núcleo a informação genética necessária para que as próximas bactérias que vão se formar a partir dela sejam bactérias idênticas, né? Se é uma bactéria de Escherichia coli, vai produzir novas bactérias de Escherichia coli. Se é uma levedura, aquela que é um fungo, né? Por exemplo, uma célula de fungo que vai produzir o nosso pãozinho da manhã, o pãozinho francês, né? Vai fazer o pãozinho crescer, o pão levedar. Mesma coisa, a gente tem uma célula de levedura e o núcleo contém, né, o DNA que vai produzir, quando essa célula se multiplicar, novos fungos, novas leveduras que vão produzir o pãozinho. Se é uma célula de planta, a mesma coisa. Se é uma célula animal, a mesma coisa. E a célula no ser humano também. Por isso que nossos filhos são parecidos conosco, né? Que nós somos parecidos com nossos pais, porque a informação está nas nossas células. Então, essa informação ela vai sendo passada de geração em geração. E o que é essa tal de seleção natural, Priscila? Existe mesmo esse negócio? Então, trouxe aqui um exemplo bem simples. Todo mundo já deve ter ouvido falar que quando a gente vai no hospital, por exemplo, tem que tomar cuidado com as bactérias super resistentes. Que quando a gente toma um antibiótico, tem que tomar direitinho até o fim, para não acontecer de se desenvolver no nosso organismo bactérias resistentes àquele medicamento. Por quê? O que acontece? Então vamos lá, vamos imaginar que eu estou doente, com bactérias no meu corpo, tudo da mesma família aqui, tá? Vamos imaginar que seja uma bactéria aí que causou, sei lá, uma doença de pele, alguma coisa assim, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? As amarelinhas são bactérias, porque, ó, mesmo dentro das bactérias tem bactérias diferentes. Do mesmo jeito que o ser humano nós somos diferentes uns dos outros, um mais alto, um mais baixo, um mais loiro, um mais moreno, um tem cabelo crespo, outro tem cabelo liso, as bactérias também têm diferenças entre elas, mesmo elas sendo muito simples. Então, olha só. As amarelinhas representam aquelas que têm menos resistência a antibiótico. Essas aqui, a hora que você toma a primeira dose, elas já morrem. Já essas alaranjadinhas aqui, elas têm uma resistência média. Então, lá pelo segundo dia, o que acontece? Elas vão morrer. Olha só, sobrou quais bactérias aqui? Aquelas que são muito resistentes ao antibiótico. Eu precisaria tomar certinhas doses, até o 7º dia, algumas até o 10º dia. Mas o que acontece com umas mães, né?
Ou às vezes a gente mesmo, com a gente mesmo a gente faz isso. Eu vou melhorando e eu falo assim, ai, nossa, esse antibiótico tá doendo meu estômago, não vou tomar mais. O que eu faço? Eu paro de tomar. Só que essas bactérias aqui, que têm uma resistência muito alta, elas ainda não morreram. Então o que acontece com elas? Elas sobram. E aí a bactéria que sobrou vai fazer o quê? Ela vai se reproduzir, gente. Tá? Porque ser vivo se reproduz se tiver as condições suficientes. Como ela está lá no meu organismo, se alimentando, né, do meu organismo, ela tem calorzinho, nutrientes. O que ela vai fazer? Ela vai se multiplicar. Olha aqui, se reproduziu. E agora o que tem no meu organismo? Agora eu tenho um monte de bactéria super resistente. E eu vou no médico, o que o médico vai falar? Primeiro ele vai me dar uma bronca, certo? Vai me dar uma bronca porque eu não tomei o remédio do jeito certo. E aí, provavelmente, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar entrar com um outro antibiótico que essa bactéria aqui não é resistente ainda. Então, do mesmo jeito que a gente vê o surgimento de bactérias, aqui o que aconteceu? É uma população diferente. Apesar de ser a mesma espécie, eu tive aqui como se fosse uma seleção. Sobraram quais? As mais adaptadas, as mais resistentes nessa situação, tá? Nessa situação. É isso que acontece também com os seres vivos na natureza. E é isso que se acredita que aconteceu no processo de evolução ao longo dos milhares de anos aí, surgindo as espécies diferentes. A gente tem uma historinha aqui que aconteceu com essas mariposas lá no período da Revolução Industrial. Então, aqui atrás é uma casca de árvore. E o que a gente tinha? Primeiro, né, as cascas de árvore na natureza, a árvore ficava cheia de líquen. Aquele musguinho, sabe, que fica atrás na árvore, assim. Então, o que acontece? Qual que a gente está enxergando melhor aqui? É essa escura, que é da mesma cor da árvore, ou essa clarinha? A gente está enxergando melhor a clarinha, certo? Pois é. Os passarinhos também. Então, os passarinhos de longe viam essas mariposas mais clarinhas que se destacavam aqui, ó. Eles vinham e comiam essa. E aí, o que acontecia? Sobrava só essa. Então, tinha muito mais mariposa escura do que mariposa clara. Mas aí, começou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial jogava toneladas e toneladas ali de contaminação no ambiente. E a fuligem, né? A fuligem foi mudando a cor da casca da árvore, gente. E aí o que acontecia? Essa daqui passou a ficar mais escondida e essa aqui é que aparecia. Então mudou a direção da seleção natural por conta de uma mudança no ambiente. Então, gente, o que acontece? Conforme o ambiente muda, a seleção natural vai ser diferente, né? Então, que organismos vão sobreviver vai depender do que está acontecendo no mundo, no ambiente, naquele local onde aquela população vive, naquele momento, naquele período, e não em outro, tá? É uma coisa que pode ser que nunca mais aconteça o mesmo processo, certo? Bom, e agora mais para o finalzinho, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio vital. O que é esse tal desse princípio vital, gente, que Kardec vai falar aqui? Ele vai falar para a gente sobre essa estrutura, esse fluido, que ele vai dar uma característica específica, diferenciando aquilo que era orgânico daquilo que agora a gente chama de vivo. Então, não estou falando do princípio inteligente. Vamos recordar, no universo nós temos 3 componentes ou elementos essenciais. Deus, o princípio inteligente e o princípio material. E do princípio material, então, vai se derivar o que a gente chama de fluido cósmico universal, tá? Então, princípio vital está mais relacionado à parte da matéria, são os fluidos, tá? Então, sem falar do princípio inteligente, por que sem falar? Porque o princípio inteligente também existe, né? O princípio inteligente ele vai surgir ali conforme
surge a vida. O princípio inteligente ele vai acompanhando, ou melhor, a vida vai acompanhando o princípio inteligente no seu desenvolvimento. Então, desenvolve-se o princípio inteligente utilizando-se dos diferentes corpos que existem, tá? Então, o que ele está falando aqui é que, além do princípio inteligente, existe na matéria orgânica um princípio especial que é o princípio vital. Esse princípio ele é ativo no ser vivente e ele é extinto, ele não existe no ser que está morto. Nem por isso ele deixa de conferir à substância algumas características que a distinguem da substância orgânica. Então, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, para complementar aqui o significado do princípio vital, né? No livro dos Espíritos, na introdução, Kardec fala assim: chamaremos princípio vital o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja sua fonte, comum a todos os outros seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, o princípio vital é algo distinto e independente, podendo a vida existir sem a faculdade de pensar. Porque aí eu posso pensar assim, é a inteligência esse negócio de princípio vital? Não, gente, a gente vai ver que a inteligência ela vai se desenvolvendo já mais para frente, né? Nos outros organismos. No organismo animal ela ainda está em desenvolvimento e a inteligência propriamente dita ela vai ser encontrada no ser humano. Então, não é inteligência, mas é algo importante que existe ali no ser vivo. Então, na questão 427, né, Kardec pergunta qual que é a natureza do agente chamado fluido magnético, né? Então, lá ele usa um outro termo. E a resposta é fluido vital ou eletricidade animalizada, que são, na verdade, modificações do fluido universal. Então, gente, aqui fica claro para a gente que o princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal, tá? Então, por isso, tem propriedades, né? Propriedades da matéria. Então, para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria existe em certas circunstâncias. E para outros, olha só, para outros é o contrário. E essa é a ideia mais comum. É o princípio vital que reside em um fluido especial, universalmente difundido, do qual cada ser absorve e assimila uma parte no curso da vida, como vemos os corpos inertes. Então, assim, ao nascer, nós vamos, então, receber, né, uma quantidade de fluido vital que vai nos animar, né, que vai propiciar a vida enquanto nós estamos vivos, crescendo, nos desenvolvendo, reproduzindo, e ela vai, então, nos acompanhar durante todo o nosso período enquanto estamos encarnados, né? E aí ele continua assim: a matéria inerte se decompõe e forma novos seres. Então, tudo bem, depois da nossa desencarnação, se for um animal, por exemplo, que morre, aquela matéria ela vai se decompor. E o que acontece com o princípio vital? Ele retorna ao local de onde ele veio, de onde ele é originado, ele retorna à massa. Quando o ser orgânico está morto, os elementos com os quais ele foi formado subsistem em novas combinações. Então ele vai ali se degradar, né, por um processo natural de degradação, e aqueles componentes que estavam no corpo vão fazer parte de outro corpo. Então o animal morreu ali, vai se decompor, daqui a pouco a plantinha vai utilizar aqueles mesmos nutrientes, absorver pela raiz e vai crescer, ou então um fungo, enfim, outros organismos vão se alimentar e vão viver a partir daqueles componentes ali, tá certo? Enquanto que o princípio vital, né, ele vai voltar essa fonte de onde ele veio, né? Então, o que acontece com a matéria e o princípio vital após a morte? Os órgãos que estão impregnados de fluido vital, né? E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes enseja comunicação entre si. Quando eu tenho um machucado, né, vamos imaginar que eu me machuquei,
aquele fluido vital, ele vai energizando aquele órgão, né? E vai restabelecendo as funções que foram momentaneamente suspensas. Então, eu tenho ali um poder de reabilitação, né? De reorganização daquelas células. Agora, quando aconteceu um processo em que o órgão foi destruído, então, por exemplo, num acidente, ou profundamente lesados, né, queimaduras, então realmente o organismo veio a ter o óbito, então aí o fluido vital ele é impotente, ele não tem força suficiente para transmitir o movimento da vida e o ser acaba morrendo. Então, quando a lesão é muito grande, né, ele não tem mais condições de restabelecer aquela saúde e aquela coisa, tá? Então, Kardec aqui na Gênese, voltando na Gênese, tá, gente? Que eu estava no Livro dos Espíritos. Voltando na Gênese, então, ele vai falar, né, sobre o princípio vital. Então, que os corpos orgânicos, assim como os inorgânicos, são compostos e descompostos. Mas antes a química não conseguia, né? Só a química, sem o princípio vital, ela não consegue reconstituir uma folha que morreu. Não tem como, a folha morreu, não vai ter nada que vai fazer aquilo voltar, né? Por quê? É por isso que a gente entende, então, a necessidade desse princípio vital para a vida acontecer realmente. E aí, né, a pergunta, seria o princípio vital uma modificação do fluido cósmico universal? Né? Ao se formar os seres orgânicos, né, os seres orgânicos assimilam esse princípio vital necessário à sua finalidade. E no item 18 ele vai falar que os elementos químicos sem o princípio vital só, eles só conseguem formar corpos inorgânicos, um mineral, alguma coisa assim, certo? Não vai ser possível, então, a formação de um ser vivo. Então, sim, é indispensável o princípio vital. E nós vamos ter, então, esse princípio vital como se fosse uma eletricidade animal. E o corpo orgânico, ele vai produzindo também esse princípio vital, né, ao longo da vida, né, como se nós fôssemos pilhas elétricas. Então, no processo do passe, no processo da respiração consciente, é possível que nós mantenhamos, né, esse princípio vital no nosso organismo. E esse princípio vital, ele também pode ser desgastado de uma maneira mais rápida do que seria o ideal e o adequado, se nós não cuidamos adequadamente do nosso corpo. Então, nós podemos gastar mais do que seria o ideal, o nosso princípio vital, levando o nosso organismo a um desgaste precoce, né? Como se fosse uma falência dos nossos órgãos. Então, a gente vai ter aqui a necessidade de, através do nosso comportamento, através da utilização da prece, dessa busca por uma vida espiritual melhor, pela nossa reforma íntima, nós vamos cuidando do nosso corpo, nós vamos cuidando da nossa mente, nós vamos cuidando do nosso espírito, e a gente vai ter uma via aqui de mão dupla. Tanto o princípio vital propicia a vida orgânica, como a vida orgânica equilibrada, ela também propicia a manutenção desse princípio vital, tá? E nós podemos, inclusive, em casos de doença, em casos de algum problema assim, de saúde, nós podemos auxiliar, né, aqueles que necessitam, né, de mais energia de princípio vital. Então, esse princípio vital, ele pode ser manipulado através do passe, auxiliando. Então, aquele princípio vital que está sobrando, né, e que um médium passista, por exemplo, consegue manipular, ele pode ser, então, servir de auxílio para aquela pessoa que está adoecida, precisando de um princípio vital para se sentir mais restabelecida, tá? Mas para isso exige-se sintonia, exige-se merecimento, né?
e exige essa afinidade aí entre os seres, tá certo? E a gente vai então chegando ao final, tá? Lembrando aqui que no nosso próximo capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da geração espontânea e a escala dos seres vivos, dos seres orgânicos, até chegar no ser humano, certo? Nós vamos, para finalizar, trazer esse trechinho que fala, né, do Evolução em Dois Mundos, falando sobre o fluido cósmico, que é a base do fluido vital. O fluido cósmico é plasma divino, hausto do Criador, força nervosa de todo sábio. E existe uma cocriação em plano maior. O que isso significa? Significa que as inteligências divinas que estão agregadas a Deus, que estão em comunhão com Deus e com a sua vontade soberana, elas utilizam-se dessa substância original, do fluido cósmico universal, para a cocriação em plano maior. Então, quando nós pensamos na criação do nosso planeta, quando nós pensamos na criação de todos os seres vivos do nosso planeta, nós devemos saber que existe um propósito, que existe um direcionamento, que nós não estamos perdidos ao acaso. Talvez essa seja a grande diferença, né, entre a teoria do criacionismo e o evolucionismo. A evolução existe, sim, mas ela não é ao acaso. Ela existe sob o influxo da vontade divina pela ação dessas inteligências que agem conforme a sua vontade, de acordo com a sua vontade, extraindo do hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade. Então, gente, nosso planetinha, né, não está ao acaso, não está à deriva. Jesus está no leme. Jesus é um dessas grandes inteligências, governador do nosso planeta, governador da Terra, e ele está no leme direcionando tudo o que acontece aqui. Por mais que às vezes nós nos deixamos abater pela desesperança, é importante lembrar que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, que existe uma pleiade de espíritos que o auxiliam para que tudo venha a contento. Sim, muitas vezes para nós que vivemos uma vida curta de 80 a 100 anos, parece que as coisas estão complicadas, nós não temos uma perspectiva, mas ao longo das gerações, ao longo dos milhares de anos, nosso planeta evolui, tanto materialmente quanto espiritualmente e organicamente. Então, eu deixo para vocês essa última mensagem, essa última imagem que é linda aqui, e que a gente possa ter, então, durante toda essa semana, essas reflexões, estudando um pouco mais, lendo o livro na íntegra. Desejo que vocês possam, para a próxima semana, né, fazerem as suas leituras, suas reflexões, e virem novamente aqui para os nossos encontros, para que a gente possa aprender sempre um pouquinho mais. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e fortaleça a todos.